Está ao vivo! Shalom, povo de Deus! Vamos, Fabiane. Chegando logo que hoje o negócio tá que tá. Fabiane. Hoje estamos aqui para transmitir mais um culto. Hoje é dia de culto. Já estávamos aqui lhe chamando, viu, Fabi? Glória a Deus. Fabiane tem algum alarme, alguma coisa. Shalom! Hoje o nosso tema é lindo, gente. Gente, vamos correndo, chamando a galera, chamando o povo. Bota aí nos grupos da igreja, bota aí em todo lugar. Deixa eu passar rapidinho aqui. Ops. Coloque aí também, por favor. Fabiane Cruz. Boa noite. Tá aí hoje não, né? Everton tá chegando no trabalho. Tô muito feliz hoje, todos os dias, né? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Não é sobre nós. Jamile. Não, Milena. Milena. Não é sobre nós, nem sobre o que a nossa força é capaz de fazer, nem sobre o que a nossa saúde pode, mas é tudo sobre o nosso Pai, aquilo que Ele pode fazer através de mim, através de você. Shalom, Leo. E eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar tremendamente com a gente, vai quebrar paradigmas, tirar impressões erradas sobre aquilo que Deus tem para fazer. Então, crie muitas expectativas em Deus, Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que vai invadir os lares e vai tocar os corações, vai fazer algo tremendo e maravilhoso. Amém? Eu entrei. Glória a Deus. Então, gente, vamos chamando o pessoal, vamos já ler uma palavra e vamos chamar a nossa convidada, que hoje a nossa convidada é completa, vai louvar, vai trazer a palavra e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Hoje o nosso tema é missões de ponta cabeça. Anualmente nós trazemos esse tema de missões, pelo menos é o desejo do meu coração. Ano passado a gente acabou não realmente podendo, mas o desejo do nosso coração. Shalom, Yuri! Seja bem-vindo! O desejo do nosso coração realmente sempre é trazer um pouquinho desse tema, e esse ano que o Senhor tocou no meu coração realmente para a gente trazer é uma visão diferente de missão, é uma visão realmente assim, porque, claro, missão de ponta cabeça, não é? Exatamente porque a gente vai hoje enxergar a missão de uma outra visão, não daquela visão distante, não daquela visão grandiosa que é muito difícil de ser alcançada, não é verdade? Eu pensei que era para botar o celular de cabeça para baixo. É, né? Ou olha, igual como criança, né? Que olha assim, fica assim e olha por baixo da perna, de cabeça para baixo. Mas é exatamente isso. Hoje o Senhor realmente vai sacudir a gente e vai fazer com que a gente entenda de outra forma. Nossa convidada já tá aí, então eu vou ler uma palavrinha, a gente vai orar e a gente vai chamar logo ela. A gente vai louvando, vamos adorando ao nosso Pai. E aí os nossos convidados vão chegando. Suelen, muito bem-vinda. Suelen já virou sócia aqui nossa. Glória Fico muito feliz, Suelen, de ver aqui praticamente todo sábado aqui. Fico muito feliz de verdade. Miralda, outra sócia, assim, nossa, assim. Miralda, gente, eu tenho falado aqui todos os cultos. Se tem alguém que pode dizer assim, Deus fez algo de maravilhoso por mim nessa pandemia, foi a irmã Miralda, porque essa daí não perde um culto, né? E a gente precisa lembrar, e eu estava há pouco aqui colocando isso aqui num grupo, quando a gente pede tanto pela presença das pessoas no culto, seja os cultos presenciais que a gente está tendo ou tá live, não é o desejo de número, de ver isso aqui cheio, ou de ver a igreja cheia, não. É o desejo que realmente as pessoas tenham a oportunidade de ouvir e de receber tudo que Deus tem feito, né? Porque assim, tem sido maravilhoso, cada palavra que tem sido trazida, cada tema que a gente tem trazido aqui, a gente tem visto agir de Deus de uma forma assim maravilhosa. Verdade. E claro, a gente cita a irmã Miralda porque é o nome que a gente escolheu, que a gente brinca sempre com ela com isso, mas a gente tem visto Fabiane sempre colada, tem uma turma, né, sempre colada com a gente, Marcele também. E aí essas pessoas eu tenho certeza que se estão fazendo algo de bom são para elas mesmas, né, que está tendo a oportunidade de cada vez mais receber de Deus, né? Amém. Então assim, a gente fica feliz porque são aquelas figurinhas carimbadas que a gente já procura aqui. E aí eu vou dizer um segredo para vocês, tá?
Eu tava pregando domingo, lá no culto presencial. Aí eu falei, eu peguei o meu celular e botei no cantozinho ali escondido e acessei. Aí Clara veio, mas você fez isso? Gente, a gente tá tão acostumando olhando aqui pra vocês, Aguenta. que é muito estranho a Vou gente estar mandar. ali presencial e não olhar a telinha e ver as pessoas entrando, ver as pessoas interagindo. Claro que quando a gente tá ali presencial, a gente não tem a oportunidade de estar olhando como a gente tá aqui, né? E tá interagindo aqui com vocês. Eu lá, de fato, não interagi com ninguém. Mas, gente, eu fiz, eu não vou conseguir estar olhando aqui pra câmera distante, não saber quem tá aqui, quem não tá aqui, quem tá falando, quem não tá. Então, em algum momento, eu vi lá, a pastora entrou, a pastora abençoou. Aí eu faço, e aí eu respondo a pastora, eu tô aqui, eu não respondo, mas assim, eu vou assumir pra vocês, eu senti falta de estar vendo aqui também, né? É impressionante isso, a gente se acostuma. Então eu senti falta de estar aqui, né? Então assim, eu tenho certeza, eu aí falei de irmã Miralda, a gente começou com a gente tá falando Suélia, eu tenho certeza que o Suélia tem sido grandemente abençoada, tem sido muito bom também para ela, né? Mas também, né, Fabinho, você não tem essa sensação quando tá lá de querer saber o que tá acontecendo? Eu não. Eu botei, gente, eu botei, meu honestamente. celular tava lá no cantinho, aí eu vi, ó, pastor entrou, irmã Miralda entrou, Marcele, Fabiane, eu vi que Fabiane tá, aí a gente fez, a turma tá aí, né, porque a gente fica assim, cadê o pessoal? Mas vamos ler, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4. Vamos ler do 6 e 7. Amém? Deus tem falado muito essa palavra no meu coração. Todas as vezes que eu tô no corre-corre de vida e a cabeça querendo correr junto. E aí eu digo, ai, Senhor Deus, aquela palavra, me dá uma palavra. E ele volta para Filipenses, volta para Filipenses. Então hoje eu não sei como é que você tá aí, mas receba essa palavra que eu vou falar agora. E lembre sempre, quando você estiver na sua agonia de vida, de corre-corre, volte para Filipenses. Ó, deixa eu falar, a Lília falou que ela também, tá vendo? Só você que não tem essa sensação. Mas depois eu vou ver. Eu vou logo dizendo que quando eu for pregar lá presencialmente, eu vou logo dizendo pra todo mundo, ó, tire seu celular, que o negócio aqui é outro, entendeu? Se você já tá aqui, não precisa estar aí, e acabou. Então já vão sabendo que quando eu estiver lá vai ser assim. E José Vitor começou lá no auge da pandemia, né, onde todo mundo tava em casa. José Vitor comentou que seria engraçado que a gente ia chegar ali no púlpito e a gente iria sentir essa falta, né? E que a gente ia ficar assim, vai chamando mais gente aí, vai chamando mais gente. Aí, de fato, a gente não fez isso ali no púlpito, né? Mas a gente fica, gente, cadê o pessoal? A turma tá entrando, quem entrou, quem não entrou, cadê não sei quem? E aí, a interação ali, porque assim, se você não sabe, a gente tá ali pregando, a gente tá ali realmente, a presença do Espírito Santo, Deus faz maravilha. Quem estava lá presente viu o que ele fez no último domingo, realmente ele falou num momento muito específico ali, algo muito específico que ele não tinha falado anteriormente comigo. Mas assim, a gente tem aquelas pessoas que eu costumo brincar, né? Que são aqueles olhares de confiança que a gente tem ali. Aquelas pessoas que estão sempre ali, como Lília, eu brinco sempre, ó. Lília, Miriam, né? Eu tô falando que a gente olha ali e as pessoas interagem com a gente. Tem aquelas pessoas sempre, né? A pastora, contar e tal e tal. E aí aqui também a gente tem a turma de segurança, né? Que é a turma que tá toda hora, amém, e tal, e tal, e tal, e tal. Tanto que se todo mundo parar de falar, a gente fica assim, travou, foi, gente? Cadê vocês? Se a igreja, todo mundo silenciar, a gente tem essa mesma sensação. Travou, entendeu? Então, assim, aí de repente eu me vi ali sem o celular e eu fiz, cadê? Eu tô olhando pra onde? Cadê o celular? E aí eu botei o celular no cantinho ali. Né? Gente, vamos lá. Filipenses 4, a partir do 6. De nada estejais solícitos. Antes, sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus. Todas as vossas petições antes sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, ou seja, agradecendo já tudo aquilo que tá lhe deixando ansioso, você já vai agradecendo como se você já tivesse alcançado. Amém? E a paz de Deus, quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma versão que eu gosto muito, que ela fala assim, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque quantas vezes os pensamentos não vêm realmente querer tirar a gente, essa guerra que existe, né, na nossa mente,
tão falado por tanta gente, essa guerra espiritual que existe na nossa mente, querendo realmente nos roubar. Então eu gosto muito dessa versão, e a versão que está no meu celular, ela fala exatamente isso. Que os nossos pensamentos, né, estejam ali em Cristo. Então, que vocês recebam essa palavra essa noite. É claro, o que é que tem a ver essa palavra com o tema de hoje? Gente, tem muito a ver, sabe por quê? Porque às vezes o Senhor nos chama para alguma coisa e nós ficamos na ansiedade de chegar logo, ou de não vamos conseguir, ou Senhor Deus está muito distante, como é que eu vou fazer? Então não estejam nessa ansiedade, não estejam solícitos. Apresente em Deus em oração, apresente em Deus com súplicas e já vá agradecendo. Porque se é Ele que está fazendo, é Ele que está dizendo, é Ele que vai estar fazendo. E aí nós vamos estar protegidos, que a paz que excede todo entendimento vai estar dentro de nós, guardando nossa vida, guardando os nossos pensamentos. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Se eu não estou enganado, porque realmente a memória da gente falha aí, Filipenses 4:6 foi lido no culto de domingo à noite. Que a gente estava falando exatamente sobre a questão da gente entender, né? O tema era que você orar é você pedir a Deus, não é você dizer o que ele deve fazer. Sim. E aí, se eu não estou enganado, uma das palavras foi essa daí. Vamos orar, gente. Amém. Senhor Deus, muito, mas muito obrigado mesmo, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Amém. Obrigado Deus. Pelo teu povo, Pai, reunido aqui em teu santo nome, Senhor, por cada pessoa aqui presente, por cada família aqui representada, Deus. Senhor. Obrigado pelos aqueles que estarão entrando, Senhor, que estarão assistindo ao vivo, que estarão assistindo posteriormente através das redes sociais, Pai. Por cada família que estará sendo abençoada nessa noite, daqui para frente, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esse ministério, Pai, desde o nosso bispo, Átila Brandão, bispo Amaílde, cada bispa, Senhor. Amém, Deus. Cada pastor, cada pastora, Pai, pedimos uma bênção especial e sobrenatural sobre a vida da nossa pastora, Jucimar Colares, Senhor, de sua família, Senhor. Pai, do pastor Arlindo, evangelista Val, cada familiar seu, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada presbítero, evangelista, diácono, obreiro, cada oficial, cada membro, Pai, desse ministério, e cada pessoa, Senhor, como já foi dito aqui, que nos visita, que vai estar nos visitando durante essa noite e durante os demais dias, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos, Pai, tudo que vem a tentar atrapalhar a realização de mais esse trabalho, Senhor. Nós sabemos, Pai, que tudo que será feito, que tudo que será dito será única e exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos chamar nossa convidada. Nossa convidada já tá aí. E até o nome dela aqui no Instagram tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Ai. Tem várias. Bota aí. Aqui. O tema de hoje. Vamos aguardar, minha irmã. Estamos lhe esperando. Shalom! Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, tudo bem. Isso. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Amém. Tenho certeza que Deus vai lhe usar tremendamente essa noite. Para trazer uma luz, uma forma de pensar diferente a respeito de missões. Né? Eu sei que você tem uma caminhada, eu estava dizendo até o nome dela no Instagram tem a ver com missões. Já sei qual é o lugar que ela tanto ama. Exatamente. E Clara estava comentando assim, olha, o nome dela tem a ver com missões. Eu já vi ela em live com a gente. Ela já estava em alguma live, estava no dia de hoje, não foi isso, Patrícia? Não, eu estou falando que você esteve com a gente acompanhando alguma live, eu acho que foi a de Uri, foi isso mesmo? Foi com de Erval e de Nelson, que Nelson pregou, e a de Erval. A glória a Deus. Eu falei, esse link não me é estranho aqui, eu já vi essa pessoa conectada aqui com a gente acompanhando. Verdade, verdade. Mas é um prazer também estar aqui, eu quero agradecer, né, a Deus primeiramente, né, e também a vocês pelo convite, né?
E eu creio que falar de missões é um tema muito bom, né? E em relação à África, eu amo a África, apesar de não ter ido ainda à África, mas eu gosto muito da África. Já fui para outra nação, mas não para a África ainda, mas existe uma promessa de Deus, né? A irmã Clara estava falando aí sobre ansiedade, sobre esperar o tempo, né? A gente vai, no decorrer da palavra, falando um pouco sobre isso aí, tá bom? Amém. Sejam bem-vindos também. Shalom, meus irmãos que estão aí na live, né? Mainarte, que nunca mais ouvi, e Yuri. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos louvar o Senhor? Vamos! Amém. Amém? Salmo 92 diz que bom é louvar ao Senhor, né? E cantar louvores ao teu nome, Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Então, bom é cantar louvores a Ele, porque só Ele é digno de ser adorado, entronizado e exaltado, amém? E nesse culto virtual, nós entronizamos o teu nome, Rei. Tu és o Rei das nações. Nós queremos dizer, Deus, seja bem-vindo aqui. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, exaltado, o teu nome é Jesus, entronizado entre as nações, entronizado no Brasil. Teu nome é grande, grande em cada lar, sobre nossa família. Aleluia, Deus. Com esplendor de aleluia, em majestade, em luz, mas a
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de vencer. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é seu. Tu és digno do louvor, Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aleluia.
Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje a nossa juventude, ela gosta muito da questão de missões, né? Só que realmente, às vezes, assusta a forma como é passada a questão de missões, né? Aquela coisa grandiosa. E ano passado, a gente teve um seminário na nossa igreja que falava sobre o reino de Deus. E Deus falou coisas tremendas ali comigo. Teve um dia que o Senhor trouxe a lembrança, né? Muitas pessoas que tinham abandonado os seus ministérios, inclusive algumas pessoas que tinham ministério para missões. E ali foi um derramado do Espírito Santo muito lindo. E eu estava lembrando hoje que uma das coisas que o Senhor falou muito comigo foi a respeito do nosso relacionamento com Ele. Eu lembro que a banda que estava lá foi a banda dos jovens lá da sede, aí da sede. E eles cantavam um trechinho daquela música de Morada. Ai, deixa eu ver se eu lembro. Que ele fala a respeito de Moisés, de subir ao monte, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? Esse louvor é lindo e me marcou muito esse louvor. E eu acho, né? Eu estava analisando e pensando muito a respeito de missões esse dia. Eu acho que a missão, né? Que é o ID que de fato o Senhor espera de nós, é muito essa questão de o passo inicial é você entender primeiro isso, né? Que o seu encontro com Cristo é o primeiro passo, é o pontapé inicial. Esse não ter medo de ir até Ele, de subir a esse monte. Não necessariamente você tem um Moisés, né? Que esteja ali, como o povo estava ali, não, Moisés, vai e fala com ele, porque nós temos medo de acontecer alguma coisa. Eu acho que a quebra desse paradigma, né? A quebra desse eu que preciso subir ao monte, eu acho que é um passo inicial. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, não só da sua experiência com missões, mas também dessa questão de como a gente até estava conversando um pouco, né? Desse início, que missão não é essa coisa grandiosa que a gente não possa alcançar. E sim é algo que está dentro de cada um de nós. Amém, verdade. Você falou, né? Pontuou algumas, né, questões aí importantes em relação ao chamado, né? Tem um lema até da Jocum, se eu não me engano, o lema da Jocum é conhecer a Deus, né? Para fazê-lo conhecido, né? Moisés, para ser enviado, Moisés primeiro teve que ter uma relação com Deus, né? Ele teve que conhecer a Deus. Tanto que ele perguntava assim, mas quando eles me perguntarem, né, quem me enviou, né? Então Moisés primeiro ele precisou conhecer a Deus para poder saber de quem que ele ia falar, né? Então o primeiro passo é você ter esse encontro com Deus, você saber quando Deus te chama. Eu lembro que quando eu me converti, com 3 meses, né, de convertida, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu não sabia nada ainda, né? Estava lendo a Bíblia, 3 meses apenas, era, né, um bebezinho recém-nascido, mas eu sabia que Deus tinha chamado na minha vida, né? Porque eu sentia no meu coração essa inclinação e o chamado dele na minha vida. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a buscá-lo, comecei a buscar a direção dele, a realmente conhecer o caráter dele, porque não tem como você falar de alguém que você não conheça, né? Então, isso é imprescindível no chamado, né? E você também falou em relação à questão do Filipenses, né, 4:7, né? Não, o 6, né? Não andes ansioso por coisa alguma, né? Então, existe um tempo de Deus para todas as coisas, né? Existem pessoas que Deus chama e vai, existem pessoas que Deus chama e tem um preparo. Então, hoje eu vou falar aqui sobre essa questão do tempo de Deus e também sobre as missões. É algo para missões só se faz se for transcultural, se for para a África, mas não, você pode também ser um missionário aqui. Deus ele nos comissiona para isso. Então, eu vou falar um pouco, abranger também esses 2 pontos Rapidinho, aí. só porque eu fiquei sem som e eu não estou conseguindo lhe ouvir. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo fazer. Espera aí, rapidinho. Deixa eu tentar fazer assim. Veja aí agora. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Quando recebe Eu não estou lhe ouvindo. Espera aí, rapidinho, gente. Alguma chamada que entrou aqui para mim.
Você deveria botar no modo avião, que aí ninguém liga. Cortou. Deixa eu botar aqui assim. Aqui não tem onde tirar. Tá me ouvindo? Ligue logo aí. O pessoal tá te ouvindo. Não, na realidade não é nem aí, é aqui. É porque alguma chamada de telefone entrou. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu vou fazer disso, eu vou tirar você rapidinho e colocar de novo. Só pra gente resolver essa questão. Tá bom. Bem rápido. Tá joia. Tá bom. Pra vocês ficou ok, gente. É porque na realidade pra mim aqui entrou uma ligação. E aí eu fiquei sem conseguir ouvi-la. Vocês estavam ouvindo, só que a gente não. Aí eu não ia conseguir interagir com ela, mas eu vou chamá-la agora novamente. Rapidinho. Não saiam, é bem rápido. Vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre missões. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmã, já mandei de novo convite. Agora vai que vai. Nada mais vai nos atrapalhar. Amém, em nome de Jesus. Vamos lá? Amém. Pronto, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu na realidade, ainda continuo sem ouvir. Eu acho que, na realidade, foi alguma coisa que ficou no meu celular. Peraí, deixa eu tentar colocar um fone. Amor, traz o fone, por favor. Porque aí a gente vai conseguir. Eu acho que aí eu vou conseguir. Seria bom, Clara, você botar no modo avião. A Lilian até mandou. Também eu coloquei o meu no ouvir. modo Peraí, avião rapidinho. também. Porque senão você vai ter que sair e voltar, entrar novamente. Pegue um fone aí, por favor. É rápido, gente. Vamos já, já. A Patrícia vai já falar tudo que ela tem para falar com a gente nessa noite. Não. Acho que com o fone vai dar certo. Deixa eu ver aqui o ventilador. Tá calor. Rapidinho, rapidinho. Aqui. Acho que agora vai. Veja aí, Paty. Tá me ouvindo? Glória a Deus. Agora. Aleluia. É para aplaudir de pé, igreja. É verdade. Vamos lá. Então, é isso. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João 4, 35. Amém. João 4, 35. Pronto, diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancos para a ceifa. Vou ler mais uma vez. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancos para a ceifa. Na verdade, essa palavra o Senhor compartilhou meu coração alguns meses atrás, né? Acho que uns 2 meses atrás. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, me veio assim, aprender a discernir o tempo, né? Deus trouxe essa palavra no meu coração. Aleluia. Esse texto saltou os meus olhos, né? Despertou em relação à chamada, em relação a aprender a discernir o tempo, né? Isso acho que uns 2 meses atrás, mais ou menos. E aí quando a irmã Clara mandou a mensagem para mim, que eu fui orar ao Senhor, o Senhor trouxe e pedi a palavra, o Senhor trouxe essa palavra, né? E há 2 meses atrás, quando ele me deu essa palavra, ele também me deu para que eu sentiu o meu coração, né? Creio que foi ele que direcionou, que eu iria também pregar essa palavra, né? Um tempo oportuno. E aí quando você trouxe essa palavra, me veio, né? O Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Então, esse texto ele fala de aprender a discernir o tempo. Quando ele nos convida a levantar, né? Ele fala assim, levantai os olhos e vede a terra, né? Muitas vezes a gente está preso, né, a tantas questões, a tantas coisas
nós priorizamos tantas coisas em nossas vidas, né, que a gente esquece de olhar e ver aquilo que realmente é o propósito de Deus. Então, quando a gente para olhar, a gente analisar esse texto, o Senhor nos convida a aprender a discernir esse tempo nele, né? Este é o tempo de Deus para a colheita, para mim, para a sua vida. Levantai os olhos. Olhos que precisam ser levantados são olhos que não estão focados onde deveria estar, né? Então, são olhos que estão... essa palavra eu não vou conseguir falar, não. Aí só Erval que para falar essa palavra, porque essa palavra é muito difícil. O Erval, cadê? Erval tá aí. Mas Tá. Vamos lá, vocês me ajudam. Porque toda vez que fala de falar, alguém lembra de Erval, né? Erval parece que é sinônimo de fala, né? Erval, menina. Gente, mas como é essa palavra? Enfim. Ai, meu Deus. Gente, eu não vou conseguir falar essa palavra não, deixa quieto. Mas assim, levantar os olhos, são olhos que precisam ser levantados porque eles estão focados onde não deveriam estar. Então, por isso que foi necessário Deus falar aquilo, levantar os olhos e ver a terra, né? Às vezes temos tantas prioridades em nossas vidas, dizemos que vai chegar o tempo, vai chegar o tempo onde eu vou fazer a obra de Deus, então primeiro eu vou priorizar meus estudos, vou priorizar minha carreira profissional, vou priorizar conquistar isso, um carro, casa, enfim, muitas vezes a gente vê, eu falo porque muitas pessoas, né, quando era mais novinha, né? Não que eu sou velha, né? Mas quando era mais nova, tempo de estudo, eu via as pessoas assim, abandonando Jesus ou até mesmo seu chamado porque queriam focar nos seus estudos, na sua carreira profissional, né? Então as pessoas têm essa mentalidade de achar que fazer a obra do Senhor, fazer missões, eu tenho que escolher, né? Então se agora a minha prioridade é investir no meu futuro, né, ganhar dinheiro, ganhar isso, e aí depois, Deus, vai chegar o tempo em que eu vou realmente fazer a obra do Senhor. Então a gente vê aí uma chamada de Deus, né? Para aprenda a discernir o tempo, né? Você diz que o tempo pode ser daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, quando terminar, 8 anos, quando eu terminar até o doutorado, né? E Deus fala, você não diz que ainda há 4 meses até que chegue o tempo da colheita? E eu te digo, levantai os olhos e vede a terra, olhai ao seu redor, ou seja, tirai o seu olho naquilo que você está focado, no lugar no qual eu me coloquei, e olhai para aquilo que eu te direciono. Porque quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a nossa vida caminha. Desde eu me converti, com 3 meses eu já estava fazendo evangelismo no hospital. Com o bispo Edson do Saboeiro, a gente já estava lá no hospital fazendo evangelismo com alguns adolescentes lá da igreja, e a gente ia de 15 em 15 para o hospital. E não impediu de eu fazer 2 faculdades, de eu fazer pós-graduação, não impediu de eu estudar. Então eu continuei estudando e continuei atrelando a obra do Senhor. Então eu sabia para que Ele me chamou, eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Então desde que eu nem sonhava em ser evangélica ainda, eu tinha 8 anos de idade, era católica. E Deus usou uma irmã da Assembleia de Deus lá no interior para falar comigo que Deus tinha um chamado na minha vida, que Deus ia me levar às nações e que, enfim, né, e começou a profetizar. E aí eu esqueci dessa profecia, né, não entendi muita coisa, né, enfim, né, ela disse que eu ia encontrar Jesus, que eu ia ser cristã, enfim, um monte de coisa. E aí com 10 anos, eu estava vendo uma revista e eu vi a foto da África. E aí uma voz falou comigo, né, Patrícia, um dia eu vou te levar a esta nação, para que você fale do meu grande amor por eles. Aí eu falei, tá bom, eu vou, mas quem é você mesmo? Né? 10 anos eu sabia que... Gente, aí eu falei, um dia eu vou a essa nação. E pronto, aí passou... E aí com 15 anos ele me chamou, né? E eu comecei a ir para a igreja. Com os 21 anos eu realmente aceitei, né? Fiquei de 15 anos até 21 anos só indo para a igreja, mais nada. E aí aceitei Jesus e com 3 meses eu comecei a fazer evangelismo nos hospitais. Depois a gente foi fazer trabalho de rua com teatro. E no mundo eu fazia muito teatro, eu dançava, fazia dança afro, fazia, enfim, um monte de coisa, assim, dança moderna. E aí a roupa que eu tinha, uma roupa preta, quando eu ia jogar fora, eu me converti, isso aqui agora não me pertence. Aí toda vez que eu ia jogar fora, Deus me dava uma visão, assim, eu na rua de preto, com a cara pintada, fazendo evangelismo. Aí eu pegava a roupa e guardava. Isso, toda vez que eu jogava essa roupa fora, eu guardava a roupa. Até que chegou um tempo que Deus começou a aquecer meu coração. Aí eu juntei com algumas irmãs e aí a gente fez um grupo, montou, né, até a irmã Olga que está aí também, a gente montou um grupo, a gente foi para Jocum em 99
E a gente montou um grupo de teatro de rua, né, com pantomima. E aí fez um curso na Jocum, uma oficina, um final de semana mesmo com a Jocum. E daí a gente já foi estrear em carnaval. Eu nunca fui em carnaval na minha vida, eu nunca gostei de carnaval na minha vida. Então, e aí quando eu me converti, Deus falou que era para carnaval. E aí fui para carnaval fazer o teatro, morrendo de medo daquela multidão de gente. Enfim, ali foi, sabe, Deus nos levou a evangelizar as nações, né? Porque no carnaval a gente encontra várias pessoas. E aí pronto, eu fiquei 8 anos nesse ministério, né? E depois Deus, né, me mandou eu sair. Enfim, e aí Deus me levou para eu fui estudar também, fui aprender outra língua, né? Fui estudar espanhol. E aí chegou um tempo que eu lembro que eu tive um sonho, né? Que, né, várias pessoas morriam, né? E eu começava a dizer assim, meu Deus, as pessoas estão morrendo. E eu começava a gritar e as pessoas, por que você está gritando assim? Eu fiz, não, porque essas pessoas morreram. Mas o que é que tem que elas morreram? Você pode passar. Eu disse, eu não posso passar, porque está vendo ali naquela brecha ali, naquela brecha está correndo o sangue delas, e eu não posso pisar nesse sangue. Sabe? E eu começava a chorar, e aí passou, né? E aí nesse sonho, eu lembro que eu estava em um lugar, e eu estava com o pessoal da Jocum, tinha vários jovens, e a gente estava falando espanhol, né? E aí passou um tempo, eu fui, né, com a Jocum, com o pessoal do Ceifa. Eles deram um curso lá na Argentina, em Rosário. E aí eu fui, chegou lá, foi o lugar do sonho, né? Porque lá em Rosário tem um rio Paraná, né? Então no rio Paraná é como se fosse uma orla, né? O pessoal fica de biquíni e tal, mas é um rio. E é um lugar bem assim, turístico de lá, né? Fica cheio. E aí tinha umas casas assim no alto, umas mansões assim. E aí eu lembrei do sonho, Deus me levou para esse lugar. Né? E eu fui estudar espanhol, isso depois de anos, né? Eu já estudando espanhol e Deus me levou para lá. Mas tudo isso tem um tempo, né? Então, o que eu quero dizer é que o que Deus nos convida é realmente olhar, enxergar, né? Manter o foco, o olhar nele, entender e aprender a discernir esse tempo. Tá? Mas em relação, contei um pouco do testemunho, né? Mudei a ordem, primeiro era a palavra, mas voltando para a palavra e atrasando aquilo que eu quero falar. Então, muitas vezes a gente acaba priorizando outras coisas e não prioriza aquilo que é o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Temos que discernir que este é o tempo da colheita, esse é o tempo que o Senhor nos convida. É interessante que no livro de João 4, ele narra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? E o que eu fico impressionada é a estratégia de Jesus, né? De evangelismo. Evangelismo pessoal, evangelismo urbano, evangelismo no seu dia a dia, que é esse o foco de missões, né? Missões não se faz na África, só na Argentina, mas você faz missões aqui também. Eu esqueci de pegar mas daqui a pouco eu pego para fazer uma brincadeira com vocês. Enfim, e aí missões se faz no dia a dia. Então eu fico vendo ali que Jesus, a Bíblia fala que os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. E Jesus parou, sentou, viu uma fonte, né? Cansado, sentou. E aí ele começou a observar a mulher samaritana que vinha lá com um cântaro pegar água. E quando a mulher se aproxima, Jesus fala assim, dai-me de beber. Né? E ela, né? Como, né? Que sendo tu judeu, pede a mim, né? Então a gente vê que Jesus, né? Não podia, né? Pela cultura, a mulher falar com o homem, muito mais judeu com o samaritano, né? E aí Jesus senta ali naquela fonte, ele como sendo a água da vida eterna, e ali ele viu, fez até uma metáfora com a água, né? Com a fonte de água, e aquela mulher foi buscar água, e ele fala, dai-me de beber. E aí a mulher fala assim, como, né? Tu me pedes? E ele fez, se tu soubesse quem te pedirias, tu me pedirias, né? E ele te daria da água da vida. Né? E aí Jesus fala assim, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nela vai jorrar uma fonte de águas vivas, né? Que leve para a vida eterna. Né? E ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água. Então Jesus, ele provocou sede nesta mulher. Jesus ali, ele provocou sede, né? E aí a gente vai lá para aquele texto de Romanos que fala assim, como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue, né? Então Jesus estava ali no cotidiano, né, daquela mulher que era comum ir ali pegar água, sentado em uma fonte, e mesmo assim ele aproveitou aquele tempo que os discípulos tinham ido comprar comida, e ele
aproveitou aquele tempo ali para ressignificar e marcar a vida de alguém. Então a gente vai ver que Jesus usou a metáfora da água, né? Ele sendo como ele apontava como essa água para uma vida eterna. Não que ele falou que a mulher não precisasse beber mais daquela água, porque a sede é uma necessidade fisiológica que nós temos, nós temos que beber água, né? Faz parte do nosso corpo. Mas ele estava falando da água que podia associar a alma e a vida dela, né? E eu fiquei assim impactada da estratégia que ele usa para compartilhar, para falar do amor dele para aquela mulher. Né? Então, tudo que Jesus começou de quebra-gelo foi o quê? Dá-me de beber, né? Essa foi a palavra introdutória que ele usou para transformar e ressignificar a vida daquela mulher. Então, a gente vê que o diálogo, né? A conversa dele pôde mudar e transformar a vida daquela mulher. Então, muitas vezes, a gente pensa que que a gente não pode ter essa prática no nosso dia a dia. A gente tem que desmistificar, como você bem falou no início, né? Que missões, elas se fazem no nosso dia a dia, né? Nós somos um missionário aonde a gente estiver. Então Deus, Ele nos comissionou para isso, Ele nos chamou para isso, né? Talvez você imagine que fazer missões seria para um grupo de pessoas que é doido, que vai para carnaval, fica lá 5 dias em carnaval pregando o evangelho, né? Onde a gente vai Patrícia, dormir. Oi. deixa eu lhe interromper rapidinho, porque você falou uma coisa e Deus me trouxe a lembrança, algo interessante. Você falou da mulher samaritana. A gente tem o pensamento, quando a gente fala de missões, ou de qualquer processo evangelístico, que a gente tem que chegar para um número enorme de pessoas. Se a gente tiver poucas pessoas, a gente entende que o trabalho não foi feito. E nessa palavra da mulher samaritana, Deus me trouxe agora a lembrança, ele falou para uma pessoa. Ela, a partir do momento que ouviu ele, que foi a multiplicadora. Então, na verdade, ele conseguiu alcançar aquele povo todo lá na cidade, tendo falado somente para ela. Ele falou para ela e ela foi multiplicadora. Então, muitas vezes, você fala para uma pessoa e essa pessoa vai ser multiplicador lá na frente. Aí você diz, mas a igreja está vazia, mas a live está vazia. Mas muitas vezes, essa uma pessoa que vai ouvir hoje aqui, ou que vai ouvir na igreja, que vai ser o multiplicador. Então, a gente não pode pensar na quantidade, porque Deus sabe, ele é perfeito, né? Eu ia realmente pontuar isso mesmo que você falou, muito bem. Né? Apenas uma pessoa que Deus mudou, que Deus alcançou, e aquela mulher, né? Ela foi uma propagadora do Evangelho. Então, em Mateus 28:19, diz assim, portanto, ide, né? Ide e fazer discípulos, né, de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou convosco todos os dias. Então, a gente já tem uma palavra de envio, a gente já tem uma ordenança da parte de Deus. E a gente já tem uma capacitação, que Isaías 61 fala que o Espírito de Deus está sobre mim, né? Ele me ungiu para pregoar boas novas. O Senhor nos levou a restaurar os feridos. Então, a gente está em um tempo onde as pessoas estão se suicidando por depressão, onde as pessoas estão angustiadas. Então, o Senhor nos comissionou a isso. Então, se você está na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, no seu trabalho, você pode ser um agente de Deus. Você pode ser esse missionário. Você pode fazer o papel dessa mulher samaritana. Né? Porque Deus chamou você, Deus te salvou, Deus colocou sobre ti o Espírito Santo dele. Então, Deus nos chamou para quê? Eu falo que missões, ela tem que sair das 4 paredes, né? Então, a gente vive missões aqui, né? A luz, no meio de luz, é apenas uma luz. Mas se eu apagar a luz aqui, né, e acender, então, a luz ela tem que resplandecer nas trevas. Então, o Senhor nos chama para isso. E Isaías 52:7 fala assim, que quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Então, o Senhor nos chama a fazer isso, né? Então, o Senhor nos convida a realmente ser esse agente transformador. A mulher samaritana, interessante, quando ela sai, né? Quando ela deixa, a Bíblia fala que ela deixa o cântaro e ela vai à cidade e fala para os homens, né? Vinde. Ela fala aqui no... e deixou, pois, a mulher, a partir do 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, né, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Então ela já saiu lá, ó, hein? Débora que está aí na live, hein, Débora? Dá até para a gente fazer uma peça de teatro, né, Débora? Em carnaval. Vinde, vende. Ele disse tudo do que eu tenho feito, né? E aí aqueles homens vêm e ele fala aqui, a partir do 42, ele fala assim, e dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, imagine, mas aquela mulher, Jesus provocou sede nela, ela provocou sede naquela multidão,
que veio à fonte da água e foi saciado, mas uma água que vai apontar para a vida eterna. Amém? Amém. Então, você também pode ser um missionário usando a sua profissão, né? Usando dentro do seu dia a dia, da sua atividade. Né? A gente pode compartilhar Cristo se você... eu costumo brincar, né? Porque quando a gente faz teatro, a gente tem um monte de estratégia. Em carnaval, então, a gente usa de tudo sem imaginar em carnaval para pregar o evangelho. Eu lembro que eu estava uma vez ali na Barra e o cara estava meio assim, né? E aí eu fui evangelizá-lo. E aí ele, negócio de crente, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei para a árvore e, não sei se vocês observaram, mas a árvore, elas têm alguns movimentos de dança, já reparou? Algum movimento assim corporal de dança. E aí eu usei o salmo, acho que foi 100. Ai meu Deus, Salmo 95 ou foi 96, se eu não me engano. Que aí fala, né, que a natureza louva ao Senhor, né, que quando o vento sopra. Aí eu falei esse salmo para ele e eu falei assim, olhe para aquela árvore ali, olha a expressão corporal dela, olha a expressão dela, né, de como se tivesse uma mulher dançando, não sei o quê. Aí ele ficou assim, pô, vem, não é que é mesmo, vem, não é que... E aí pronto, e eu falei assim, então até a natureza glorifica a Deus, e Deus te criou para a glória do nome dele. E aí a gente começa a falar de Jesus, e é algo assim muito... Deus traz tanta estratégia assim pra gente, carnaval, Espírito que Santo puro, traz, que é algo assim que a gente fica assim, meu Deus, onde foi que eu tirei aquilo? E depois a gente se acaba de rir, assim, fica impactado assim, com o que acontece, né? Então, eu lembro que em carnaval, a gente tem muito judeu em carnaval, muito judeu mesmo. Como a gente fica sempre na Barra, então a gente se bate com um monte de judeu, né? E eu não sei o que é, mas eu sei que é judeu. Aí o pessoal fala assim, vem cá, Patrícia, por que você sabe que esse povo é judeu? Eu disse, meu filho, eu não sei, mas eu sei que é judeu. Aí eu chego, né, where are you from? Hi, how are you? Aí fala, de onde você é? Ele, Jui. Aí, Israel, né? Aí eu, welcome, e aí pronto, aí eu falo assim, eu tenho um presente para você, né? I have one gift for you. Eu tenho um presente para você. For me, yeah. The song, é uma música. Ele, uma música? Eu disse, é. E aí Deus me deu essa estratégia, aí eu uso até hoje. Eu tenho 16 anos no Impacto de Carnaval. 16 anos. Uau. E aí, 15 anos eu uso essa estratégia com os judeus. Eu lembro que uma vez tinha um monte de judeu lá, eu peguei, só veio um falar comigo, e aí eu falei, quando eu comecei a cantar, né? Aí eu, Avi Harit Salul Kayae, Verea Horani. Aí ele, peraí, aí foi lá, chamou os judeus, aí veio para mais de 10 judeus, e aí, minha filha, a gente se abraçou, assim, todo mundo fez uma roda, e eu cantei, eles também cantaram, todo mundo em carnaval olhando, e aí eu cantei Yerushalayim Michel Zahar, Vesheli Roshet Vesheo, Alolerol Shirai. Menina, e eles choraram e tal. E eu lembro que uma vez teve um que ficou. Gente, ele ficou acho que quase 2 horas comigo. Ele sentou no chão, um judeu. E aí eles foi na Barra e tava eu e o esposo da minha líder, né? Porque mulher não pode evangelizar homem sozinha, né? Tem esse cuidado, né? Aí ele ficou comigo, aí sentou ele no chão e eu comecei a falar. E eu, né? Aí eu comecei a conversar com ele em espanhol e aí falei. E aí ele perguntou por que o nome do grupo era hebraico, né? Que era Elohim, se eu sabia, né? E eu peguei e falei, não, nós aprendemos a amar e orar pelo seu povo, né? Então ele sabia, né, que eu conhecia um pouco da história dele, né? Então aí eu peguei e falei do plano de salvação para eles, né? Que aí falar de Jesus, né? Até falar em Deus, tudo bem, mas falar em Jesus, e aí a gente tem uma pulseirinha do amor de Deus, e essa pulseira explica o plano de salvação por cada cor. E aí eu comecei a dar a pulseira para ele e falei, né? E aí Deus falou assim, canta para ele, né? Eu peguei e cantei uma música em espanhol para ele, ele começou a chorar. Uau. E aí ele falou assim, Patrícia, eu queria muito ter nascido no Ocidente, eu queria muito ter Jesus como vocês têm, eu queria muito aceitar o Espírito Santo como vocês têm, mas você conhece a história do meu povo, você sabe, eu não preciso te explicar mais. Imagine quando eu chegar para minha casa, para minha família, sabe? Mas eu queria muito, e ele chorava, sabe? Ele me abraçava, sabe? E ele falou, ele ficou impactado, então eu tive algumas experiências assim com judeus assim em carnaval. Né? Teve um ano também que teve um que se converteu. Então, são experiências que você vive, sabe, com Deus na rua, quando você abre a boca para evangelizar, quando você se dispõe o seu tempo, né, no seu trabalho, no ônibus, para compartilhar de Cristo. Foi o que Jesus fez. Jesus estava num dia comum, né? Numa tarde normal, né?
Enfim, e ele ali, ele pôde parar para mudar a vida daquela pessoa. Então hoje o Senhor nos convida a realmente a romper, a sair dessas quatro paredes e a evangelizá-lo, e a falar do amor dele, e a compartilhar daquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, Amém. missões, ele se faz aqui agora, né? O Senhor nos convida, né? Levantai os vossos olhos e vede a terra. Levantai os vossos olhos e vede quem está ao seu redor. Tem pessoas se matando, tem pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, e você tem algo que pode transformar a vida dessas pessoas. Então o Senhor nos convida hoje a conhecê-lo, a ter essa intimidade com ele, e a realmente ser um agente transformador nele também. Amém? Amém. Eu tenho... Deus tem falado muito comigo a respeito dessa ferramenta maravilhosa de missões que nós temos hoje, que é o Instagram, né? E esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, que na realidade foi uma brincadeira, né? Mas que na realidade é uma coisa que nos faz a refletir, que dizia assim: se o corpo não é seu, o Instagram também não é. Use o seu Instagram para o que é do Senhor. Né? Eu achei muito bacana, porque na realidade às vezes a gente gasta, e eu tenho cobrado isso de mim, horas olhando a vida dos outros, aquilo que os outros têm postado, e o que é que nós estamos fazendo. Nós poderíamos estar gastando o nosso tempo fazendo também isso, divulgando também esse Deus que a gente conhece. Então, muitas vezes as pessoas acham, é como você falou, missão é o nosso dia a dia, às vezes é o nosso trabalho. E hoje a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é o Instagram, que é o YouTube, onde na realidade eu acho que se a gente parar 2 minutos do nosso dia e fizer uma mensagem e postar, o Senhor vai direcionar para aquela pessoa que está precisando. Né? Então eu acho que os jovens hoje, eles estão precisando muito tirar essa visão, né? Ah, mas eu preciso fazer missão para ir para longe e fazer. E na realidade, hoje, tudo é dificuldade, né? Ah, é como você disse, eu primeiro tenho que estudar, eu primeiro tenho que fazer, como se na realidade a nossa vida de Cristo fosse separada da nossa outra vida secular. E na realidade a gente tem uma vida só. Né? E hoje eu venho alertar os jovens, as pessoas que têm nos assistido. Não perca simplesmente seu tempo em ver o que o outro tem publicado, em ver o que Deus tem feito na vida do outro através do YouTube, através do Instagram. Seja você também essa fonte. Amém. Seja você também esse canal, para que melhor ferramenta de missão hoje do que as redes sociais, não é verdade? Inclusive, assim, a gente tem uma visão bem distorcida a respeito de missões, que a gente imagina sempre um lugar pobre, né? Como se, na verdade, somente pobre precisasse de Jesus, e distante, né? Você só consegue enxergar África, quando é um país da América do Sul, um país pobre, é tipo, né, uma Venezuela ou alguma coisa assim. A gente tem uma visão distorcida, a gente só imagina pobre e distante. E aí você me deu uma visão, inclusive, referente ao carnaval, que é um ponto de vista que até então eu não tinha pensado. Quando a gente associa carnaval, assim, eu sou nascido e criado em Salvador, então a visão que eu tenho de carnaval é do povo baiano pulando carnaval, né, naquela coisa que, inclusive, eu fiz durante muito tempo. Então você imagina algo muito mais caseiro, vamos chamar assim. E aí você está apresentando uma visão de que você, dentro do carnaval de Salvador, alcançando o povo de Israel, né? Então, assim, não necessariamente você precisou ir lá, né? Até porque talvez as dificuldades de você chegar para o judeu e falar lá na terra dele sejam muito maiores do que você aqui. Então, assim, a gente acha que sempre que a gente fala de evangelizar ou de missão, sei o que faz, a gente associa a sofrimento, né? E aí a gente vê a própria Bíblia falando da dificuldade, por exemplo, do rico de entrar no reino de Deus, e a gente só tem a visão para o pobre. Né? Então, assim, são coisas que precisam ser modificadas, na verdade. E, assim, eu particularmente, você falou de carnaval, imagino assim, poxa, eu pulei muitos anos de carnaval na minha vida. Eu tenho uma história dentro do carnaval, na questão secular, na questão mundana. Como seria eu no carnaval? E talvez muita gente tenha essa questão, né? A gente associa muito com o caseiro, com aquilo que a gente vai encontrar, aquilo que a gente já fez. E algo que você me falou que chamou muita atenção foi isso. A gente entende assim, se um dia eu pulei carnaval, Deus vai me usar no carnaval. Se na vida secular eu fui músico, ou eu sou músico, Deus vai me usar na música. E aí você me traz uma experiência também que me chamou a atenção, de você nunca ter ido e Deus está te usando ali.
Né? Então também é outro ponto de vista extremamente interessante para mim. Você nunca foi por... A gente acha assim, Deus sempre vai usar naquilo que eu tenho experiência. Né? Então, se eu pulei carnaval, eu tenho que ir pro carnaval. Se eu sou músico, eu tenho que tocar. E aí você me traz uma visão totalmente diferente, né? Porque você nunca foi. E Deus te usou ali. Nunca gostei. Nunca gostou, exatamente. Então, assim, mas é onde entra a intimidade, né? É nessa intimidade com Deus é que Deus vai lhe direcionar e vai dizer o que você tem que fazer. Isso é lindo demais. E hoje em dia a gente vai, né? Tem algumas pessoas do Impacto aí, a gente se sente tão à vontade. E uma coisa interessante, que a gente estava em carnaval, e aí acho que passou o trio de Ivete, mas a gente não viu que passou o trio de Ivete, né? E a gente estava com a estratégia da música, né? E a gente estava pertinho onde o trio de Ivete estava passando, mas eu não vi passando o trio, porque a gente estava lá louvando, né? E nesse dia aí, a gente não fazia esforço nenhum, o povo vinha. Foi o ano passado, e a gente ficava assim, né? Aí a gente estava louvando, e aí chegou um rapaz desviado, afastado do evangelho, e ele vinha, ó, aí ele veio chorando, posso lhe dar um abraço? E Deus me tomou em profecia para falar com ele. Ele era da Jocum, missionário da Jocum, estava afastado. E aí pronto, e aí eu falei assim, vem cá. Aí alguém fez assim, algum deles estava pulando, o trio de Ivete que passou. Aí eu falei, acho que foi com Renata, não sei o que foi que eu falei. Renatinha, me lembra aí que você está aí. A gente está em carnaval mesmo, né? Porque a gente estava perto, mas a gente está em carnaval, a gente não ouve nada, não vê trio. Não sei, você fica. É porque Deus faz tanta coisa, você fica tão ligado ali, porque as pessoas têm medo de, que eu vou ver Ivete, que meu pé vai balançar, que não sei o quê, né? Vai balançar. Gente, você fica tão impactada com o que Deus faz, que você não tem nem tempo de parar para olhar que Ivete passou, que Xande passou. Você nem para olhar, porque é tão tremendo as coisas que Deus faz, sabe? As pessoas. Nesse ano, os peixes estavam vindo para a rede. A gente nem lançou a rede e o povo já estava vindo assim, ó, chorando. Eu quero Jesus, eu quero, sabe? E, enfim, Deus faz coisas tremendas mesmo. Eu vou pedir só um minutinho, porque eu esqueci de pegar uma estratégia que a gente usa para o evangelismo, tá bom? Só um momento. Pode sim. Gente, é muito lindo, né, a gente falar de missões. E ela citou uma passagem aí que arde no meu coração todas as vezes que eu leio, porque eu prego sobre ela, que é aquela que fala como virão se não há quem pregue, né? E hoje, né, a nossa juventude tem essa dificuldade realmente de ir, de se abrir. Muitas vezes a gente pede para algum jovem fazer um vídeo que seja, e as pessoas às vezes têm vergonha de fazer um vídeo para postar, às vezes as pessoas... E o que eu quero hoje realmente deixar aqui, né, Paty já voltou, mas só realmente para a gente lembrar que quando a gente para pensar que não é sobre nós, que não é nada para nós, que nós já estamos com Ele, mas existe um povo precisando, e que do mesmo jeito que Deus nos amou ao ponto de nos tirar desse mundão, de nos trazer para a luz, de nos trazer para o reino, hoje nós somos como essa samaritana que ouviu a Deus e que bebeu dessa água. Então hoje nós somos as pessoas que devemos ir. Se nós entendemos que não é por nós, é por Cristo e por aquilo que Ele tem para fazer na nossa geração, não tem vergonha que chegue. Eu tenho certeza que se a gente começar a se fechar no nosso quarto, se a gente começar a ter intimidade com Ele, quando Ele vier e falar o nosso coração, vai ser tão grandioso que não vai ter mais quem pare a gente. Então eu acho realmente que a gente tem que resgatar esse lugar de ouvir a Deus, porque a gente tem que parar com essa ideia de, mas eu tenho vergonha de falar. Não pode, gente, é um povo que espera. Amém? A gente tem que lembrar que, assim, Deus tem uma capacidade muito grande de transformar, né? Eu acho que uma das características dele é a questão de transformar. E a gente tem N exemplos na Bíblia aí a respeito de transformação, e a gente tem muita questão na prática hoje, a gente consegue observar hoje. Claro, a gente sabe que Deus age com cada pessoa de uma forma, a gente sabe que cada pessoa tem o seu tempo, e a gente falou a respeito disso. Inclusive, as transformações acontecem na vida da gente, cada uma no seu tempo correto. Mas, assim, você falou acho que foi Débora comentou aí, que você fica envolto por uma atmosfera sobrenatural. Isso. E aí você comentou a respeito da questão da pessoa começar a pensar, poxa, eu vou chegar ali no trio de Ivete, será que eu não vou começar a balançar meu corpo e aquilo? Gente, Deus tem a capacidade de mudar. Eu sempre fui de ir para carnaval, eu ia todos os dias, né? E ia para as principais festas que existem aí,
fora de carnaval, né? Eu ia muito para isso. E era uma coisa assim, acabava o carnaval hoje, eu já estava planejando do ano que vem. Acabava uma determinada festa hoje, eu já estava planejando do ano que vem. E era algo muito automático, fazia parte de mim. Ao ponto que, assim, tinha uma festa, eu não me recordo agora, que era em setembro, e assim, acabava aquela, a gente já estava planejando financeiramente, tudo, a próxima que vinha. E a minha primeira experiência de perceber o quanto Deus transforma foi exatamente que essa festa de setembro passou de uma forma tão natural para mim, que eu percebi que ela já tinha passado quando eu passei por Salvador e vi um outdoor a respeito dessa festa. E aí eu comentei, eu fiz, gente, a festa já foi, a festa era em setembro, acho que a gente já estava lá por novembro, e eu em momento nenhum associei aquela passagem da festa como eu vinha ano a ano. E muitas pessoas dizem assim, Jorge, hoje você não sente desejo de estar no carnaval, por exemplo? Eu fiz, gente, do fundo do meu coração, Deus sabe, Ele sonda meu coração, que não. Não é algo que me chama a atenção, que eu digo que eu gostaria de estar ali e tal, como outras coisas também que Deus realmente limpou, que eu faço assim, gente, eram todos os dias que eu ia, e ao ponto de ficar assim, e essa transformação, claro que também foi gradativa, e por incrível que pareça, eu já testemunhei isso alguma vez, aconteceu durante o próprio carnaval. Eu vou dar um testemunho bem rapidinho, já que a gente está falando de carnaval, eu vou ser bem breve, mas assim, a minha transformação aconteceu, eu estava no carnaval, eu sempre tive uma atitude meio de liderança junto com meus amigos ali, de chamar eles, de vamos fazer, vamos e tal, organizava muita coisa. E eu estava durante o carnaval, num dia que tenha sido um dia bom para aquele dia ali, para o evento, não tinha tido nenhum contratempo para dizer que não foi nada que me motivou. E quando eu cheguei cá em Undina, eu reunia, assim, Deus já vinha trabalhando aqui, tipo, já estava se tornando algo cansativo para mim. Enquanto antigamente eu ficava esperando os próximos dias, esse ano já estava chato para mim, né? Tipo, já podia acabar. E isso começou a trabalhar na minha cabeça, que eu falei, gente, o que é que está acontecendo? Eu já estou esperando acabar, eu ficava esperando o ano que vem. E aí eu sei que durante aquele processo, eu dentro do bloco, eu reuni a turma, falei, vem cá. Reuni a turma e falei assim, gente, para mim acabou. É o último carnaval, pra mim acabou. Aí o pessoal olha, Jorge, brincadeira. Eu falei, não, acabou. Mas por quê? Eu falei, não, já deu. Eu não tenho, a minha palavra foi essa, eu não tenho mais o que tirar do carnaval. O que eu tinha que tirar, eu já tirei. Acabou pra mim. Em pleno carnaval. Aí o pessoal, que nada, Jorge, logo você. Eu fiz, tá bom. Aí você me pergunta, Jorge, você nunca mais foi? Eu fiz uma tentativa, tipo 3 anos depois, 4 anos, fiz uma tentativa de dizer eu vou. Gente, pense numa coisa sem graça. E que quando chegou no meio eu fui embora. E aí eu fiz assim, gente, acabou. Eu tentei, não foi nem no ano seguinte. Foi coisa de 3 anos, 4 anos depois. Eu tentei, eu tô sendo sincero. E aí quando eu cheguei lá no meio do percurso, eu fui embora no meio. Eu fiz, gente, já deu. E aí literalmente eu tive a sensação, já deu, não tem mais. Entendeu? Então foi algo assim que foi transformador realmente, não foi algo que eu pedi, não foi o agir de Deus. Entendeu? Então assim, muitas vezes tem esse receio, pô, eu vou chegar lá, será que eu vou sentir vontade? Será que eu não vou? Se Deus lhe transformou, com certeza não vai. Se Deus lhe transformou, não vai. Não vai, porque muita coisa que eu fazia não tem mais vontade, de fato. Amém. Entendeu? Então assim, a gente tem que confiar nessa ação transformadora. Né? Quando a gente... E aí vai muito daquilo que você falou bem lá no início, da mulher samaritana, e você falou também da questão, você tem que ter uma experiência com Deus. E isso foi abordado no culto da família quarta-feira. Saulo foi transformado a partir de uma experiência que ele teve com Deus. A partir daquele momento da experiência, a vida dele mudou. A mulher samaritana, ela teve uma experiência com Deus. Então, muitas vezes está faltando essa experiência sua, pessoal, com Deus. No dia que você tem essa experiência pessoal com Deus, Ele age. Amém. Ele age. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é muito bom. A pulseira que eu falei, essa pulseira aqui, ó, chama-se pulseira do amor de Deus. Aqui a gente explica o plano da salvação para a pessoa, usando essa pulseira aqui em carnaval, tá? Que foi o evangelizeu judeu, né? Que ele chorou e tudo. E nós temos isso aqui, essa caixinha aqui chamada declaração do amor. Você já recebeu uma declaração de amor hoje? Então a gente usa essa caixa, tá? Tem uma caixa maior também de madeira e tem essa aqui. Aí eu vou pedir para quem quer receber uma declaração de amor, colocar um coração ali, que eu vou tirar aqui uma mensagem para você. Então quem quiser receber uma declaração de amor, coloca um coração aí que eu vou tirar uma mensagem para você. Aí já eu explico como é essa estratégia que a gente usa, tá bom? A gente tá aqui, mas a gente vai botar o nosso aqui também, viu? Pera aí. Pronto. Cadê vocês aí, botando um coraçãozinho aí para receber a declaração de amor?
Quem quer receber uma declaração de amor hoje? Aqui dois que é o meu e um de Clara. Soraya. Primeiro Soraya. Soraya pediu. Então, para Soraya, Olga tem que botar o coração. Então, Soraya pediu. Para você, Soraya. Não existe ninguém que te ame mais do que eu. Eu morri por você, mas revivi para ver seu sorriso todos os dias ao meu lado. Assinado Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Agora para Cleo e Jorge, né? Vamos Clara lá. e Jorge. Clara e Jorge, oh meu Deus. Tenho tanta coisa para te dizer. Tenho um presente para você. Volta para mim, filho. Assinado Jesus. Você não está afastado. Mas interessante que... Não, sabe o que é interessante? Que sempre que a gente vai, eu lembro que tinha uma pessoa que estava afastado, né? E aí eu peguei ele para ele, né? Tem para te dizer, né? Tem um presente para você. Volta para mim, filho. Gente, ele chorava copiosamente, chorava. Eu falei, ó, o coronavírus já estava no mundo, viu? Aí eu falo com Renatinha, o coronavírus tá aí, mas foi tanta gente que a gente abraçou em carnaval. E aí eu falei, se você chorar, eu vou lhe abraçar, viu? Aí ele pode me abraçar. E abracei ele forte, mas ele chorou, porque ele era afastado do evangelho. Então sempre que a gente tira é para a pessoa que realmente está precisando ouvir essa palavra. Renatinha pediu, alguém pediu aí, quem foi que pediu mais? Deixa me ver. Muita gente. Praticamente todo mundo aí, viu? Lilian, para você aqui, Lilian. O tempo voou e você nem percebeu, mas ainda sou o mesmo. Que um dia você conheceu. Volta para mim, assinado Jesus Cristo. Renatinha, vamos lá, Renatinha. Você já é missionária? E quando estiver triste, pode falar comigo. Tenho vários motivos para te fazer sorrir. Afinal, já olhou como o céu está lindo hoje? Assinado Jesus Cristo. Mainá Rocha. Vou ler só a última aqui, viu, gente? O amor que você É Maíra. Não, é Mainá? É Maíra, é? Maíra. Tá, Maíra Rocha. Desculpa, pensei que era Mainá lá da igreja. Maíra, o amor que você procura está na cruz. Isso não é Maíra, isso não é pra você não, viu, Maíra? É pra quem tá afastado, viu, Maíra? O amor que você procura está na cruz que você rejeita. Nunca esqueça que eu te amo. Assinado Jesus Cristo. Então é interessante que sempre que a gente tira uma palavra, realmente porque a gente pega assim, né, aleatoriamente, mas Deus que aquela palavra ali é o que aquela pessoa está precisando ouvir. Então as pessoas choram, as pessoas confessam Jesus. Eu lembro que teve uma paulista mesmo que Débora fez com ela, Débora e Renata, se não me engano, em carnaval. Falou com ela, e aí falou com ela da mensagem da cruz, né? E aí ela da declaração de amor. E aí pronto, aí ela fez, as meninas foram apresentar o teatro, cuspir fogo, porque até fogo a gente cospe, viu? Eu não, as meninas aí, né? Cospe fogo, enfim. E aí tava fazendo lá os cadê Erval para me ajudar? Malabarismo. Isso a gente chama Erval. Fazendo malabarismo, e eu tava com outra estratégia, que eu não lembro o que foi. E aí eu lembro que essa mulher estava se acabando de chorar, e eu me aproximei dela. E aí eu falei, ela fez, não, que a Débora me deu aquela declaração de amor e era uma palavra que eu precisava ouvir, né? E aí eu falei, você quer entregar a sua vida? E agora essa peça aí, né, que na peça mostra que tudo que Jesus fez foi por me salvar, e eu estou aqui em carnaval. E ela estava se acabando de chorar, e eu falei assim, você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Ele disse, eu quero. E aí eu fiz oração, Uau. E aí eu passei o nome dela para o pessoal do Bola de Neve de São Paulo, porque ela é de São Paulo. E aí passei para o pessoal do Bola de Neve daqui que estava com a gente, para passar para o Bola de Neve de São Paulo para estar acompanhando, porque ela disse que quando voltasse para lá que ela ia congregar. E aí foi na pandemia aí, né? Mas eu vou até ver da irmã como é que tá, se tem falado com ela e tal. E mais um testemunho, esse já tem um tempinho, foi em Cajazeiras, né? Em Cajazeiras. Eu fui evangelizar, a gente estava lá com teatro evangelizando, e aí tinha vários adolescentes assim e tal, bebendo, e aí eu viro, e na hora eu fiz o apelo, eu estava eu e Olga, e aí fiz o apelo, né? Fiz o apelo não, minto, a gente estava evangelizando. E aí um desses jovens me chamaram, e aí Olga ficou com o restante do grupo lá evangelizando, e ele me chamou, né? E aí ele fez assim, eu já fui crente, mas aí eu me afastei e tal. Eu era evangélico, né? Não, minto, o senhor mandou cantar uma música para ele, né? Diante do trono.
não lembro que música era, mas a música que fala sobre dor, sobre cura, né? Sobre ferida e tal, que Deus curava. E aí ele começou a chorar, e aí ele falou que ele tinha sido estuprado. Ele tinha 18 anos na época, ele tinha sido estuprado por 2 homens, estupraram ele. Imagine, um jovem já. Meu Deus. E aí ele desviou, ficou com uma mágoa muito grande de Deus no coração e desviou. Por isso que ele não conseguia voltar para Jesus e tal. Aí pronto, mas aí eu orei por ele, convidei para ir para a igreja, ele disse que ia para a igreja para marcar que ele iria, mas ele não queria voltar não, porque ele tinha essa mágoa de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, dele ser estuprado, né? Por 2 homens, botaram uma escopeta na cabeça dele, jogaram ele numa mata e estupraram ele. E aí quando a gente tá bom então, ele não quis, a gente não ia forçar, né? E aí quando a gente veio embora, tchau, tchau, quando a gente tá no carro já para ir embora, ele veio correndo, me chamando, né? E pediu que queria falar comigo. Ele, Patrícia, eu tô pronto, eu quero voltar para Jesus hoje. Tirou, ele tava vestido com as roupas meio assim, com a saia. Ele não é homossexual não, mas eu acho que algum estilo aí, não sei, algum estilo aí deles aí, de algum país aí. Então ele tava com a bermuda e com a saia. E aí ele foi arrancando tudo que ele tava, arrancou, pegou a cerveja, jogou no lixo. E ali ele confessou Jesus. E aí eu todo ano eu ligava para ele, a mãe dele, aí ele falava que estava firme, que ia casar, que ele estava noivo. A mãe dele também falou, aí uma vez eu liguei, a mãe dele que atendeu, a mãe dele, minha filha, naquele dia, viu, vocês, muito obrigada pela vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês foram ali, meu filho, né, voltou para Jesus, e ele também, sempre ligava para ele agradecia, assim, né, que muito obrigada por vocês, doar o tempo de vocês para falar de Jesus. Então imagine, esse menino foi a mulher samaritana, né? Que hoje ele está ganhando outras pessoas, né? Creio eu. Então a importância de você compartilhar de Jesus para as pessoas. Amém? A gente tem uma experiência que a gente sempre comenta aqui. A história de que muitas vezes você quer atingir não sei quantos e Deus, na verdade, está querendo alguém especificamente, né? E aí volta a história da mulher samaritana. A gente fez um evento alguns anos atrás, onde tinha uma dança, né? Na verdade, um outro grupo tinha apresentado essa dança. E aí a gente fez, não, vamos fazer o grupo da nossa igreja apresentar essa dança. Foi muito interessante. Tinha uma jovem na igreja, que ela já tinha algum tempo na igreja com a família dela, mas sempre quietinha, sempre muito quietinha ali no canto dela. E aí o pessoal fez, vamos chamar ela para dançar. Vamos chamar ela para dançar. No dia que a gente estava ensaiando, ela estava lá embaixo. Era uma quarta-feira de culto. A gente, por falta de horário para ensaiar, a gente estava ensaiando durante o culto, numa outra área da igreja. E aí eu falei para um dos meninos, fiz assim, chama ela lá embaixo. Chama ela lá embaixo, pergunta se ela não quer assistir o ensaio. Aí ela subiu, eu não chamei ela para dançar, ela ficou de fato assistindo o ensaio. Aí no final eu fiz assim, fulana, você acha que você consegue? Ela fez, consigo. E aí, em resumo da história, entrou. E dançou e tal e tal. Então imagina, ela tinha algum tempo na igreja, sempre muito no cantinho, e a partir daí dançou, começou a interagir com os jovens, aquela coisa, veio aqui em casa fazer algumas coisas aqui com a gente, e aí foi uma mudança de fato. Durante esse processo de mudança de comportamento dela na igreja, simplesmente ela dá notícia que a família era de outro estado, ela ia ter que voltar para outro estado. Gente, algumas pessoas já saíram da igreja, mas eu vou lhe dizer, essa eu senti. Pessoas que eu tinha mais aproximação, eu não senti, e essa eu senti. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei, claro, para quê? Que situação. Ou seja, eu senti porque essa pessoa tinha acabado de chegar. E a gente fica assim, passou tanto tempo ali sentada, quando a gente consegue, a gente vai, entre aspas, perder. E aí, ela própria também começou a questionar, por que logo agora? Agora que eu comecei, agora que eu estou interagindo com você, por que agora? E era o nosso questionamento dela. E ela, de fato, a família foi. Ela lá hoje está sendo, para resumo da história, o alicerce para outras pessoas. Glória a Deus. Hoje ela está noiva, inclusive ia até casar durante o processo de pandemia, não aconteceu por causa da pandemia, mas assim, a gente tem ainda algum contato com ela, menos até do que a gente queria, mas a gente tem, e ela está sendo alicerce. E de dizer pra gente, poxa, eu não entendo porque eu saí logo naquele momento, isso no início, e com o passar do tempo, aí eu tenho dito pra ela, mas olha tudo que Deus está fazendo aí, através de você. Né? Foi o tempo que ele precisou para lhe pegar, para você ir lá... Entendeu? Para você ir lá prontinha para fazer tudo que você está fazendo. E aí a gente tem visto, ela tem colocado palavras, ela tem colocado o momento dela, participando de coisa na igreja, e aí a gente consegue entender o que é que Deus queria naquele momento. E aí respondeu a gente, né?
Amém. Realmente, foi no tempo Forte, dele, viu? foi para ela No realmente tempo fazer. dele. E Deus E aí, com e aí vocês. vários jovens que participaram naquele momento fez, Jorge, parece que só foi para ela. Eu Verdade. fui mais exatamente, parece que só foi Deus para ela, preparou que a só para peça foi ela. para ela, a dança foi para Foi ela, para ela, entendeu? para aquilo que Deus ia usar, Que ia né, fazer com lá outro na. E aí a propósito. história da mulher samaritana. Foi, não estou Cai. dizendo que foi, mas pareceu que Deus Aham. preparando uma pessoa para chegar lá fazer. Para chegar ali e fazer a obra. E É, falando até em amém. relação à timidez, né? Porque às vezes as pessoas também usam como desculpa a questão de ser tímida. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu gaguejava, eu tinha medo de falar em público, eu entrava muda e saía calada em um lugar. Então quem me conhece das antigas sabe que eu não olhava no olho de ninguém, eu era muito, muito tímida. E quando falava que os tímidos não iriam herdar o reino do céu, então eu sofria. Eu disse, dá uma oportunidade aí. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, meu pai. Deus não, você tem que sair da caverna. Eu disse, oh, meu Deus. Aí quando eu olhava para a Bíblia, eu disse, oh, meu Deus, eu tenho que mudar. Então assim, o Senhor que vai nos moldando. Então, é o que Deus quer de cada um de nós, sabe? Eu não sei falar, eu não sei isso, não. Você sabe sim. É Você isso tem mesmo. boca, gaguejando ou não. Já falei gaguejando, enfim, já preguei Essa gaguejando. desculpa Moisés já deu e não deu certo, né? Então, porque assim, né? Eu queria Essa da sempre... gagueira, eu brigo assim, a gente tem que inventar outra, porque essa Moisés já usou com Deus, ele não quis saber muito não, Não quis então... saber, não, e nem comigo também, porque eu falava assim, eu falava assim, ó Deus, você é pirracento, viu Deus? Você é pirracento, o Senhor não desiste de mim, eu já falei, eu não quero, Deus, eu não quero. Eu sempre falava assim na hora, ó, usa Olga, Deus, usa Olga, você fica jogando pra cima de mim, né? Olga tá aí na reunião. E eu orava, Deus, por favor, desiste de mim. Me Deus ali, ó, pirraçando, viu? Pirraçando no bom sentido, viu, gente? Deus mas ele é Insistindo, insistindo. eu disse assim, mas você é pirracento, viu Deus? Meu pai do céu, então eis-me aqui, Senhor. Eu não vou fugir mais não vou aguentar mais. Então, eu estou gaguejando onde eu vou. Eu lembro que pastor Alex me chamou para pregar lá na IBCA da Ribeira. E Deus tinha me dado, não, minto. Eu nunca tinha pregado em igreja nenhuma. E aí o pastor Alex, lá da Liberdade, me chamou para pregar. Eu fui, eu disse, ó, chega, não vou ter medo mais não, fui. Enfim, preguei, e irmão Rubens falou que dia de quarta-feira, menina, na igreja só tem uns 5 pessoas na igreja. Chegou lá, a igreja, tinha gente em pé na igreja. Quando eu cheguei assim, que me chamaram, que eu peguei o microfone, eu falei, gente, 5 pessoas na igreja, tem gente em pé na igreja. Meu Deus do céu. É assim mesmo. As pernas tremiam, e eu falei ao Senhor, mas eu vou pregar, viu? O Senhor vai me usar. E para completar, era por tema, né? Ele tinha me dado o tema, eu preparei todo e tal. Chegou na hora, Deus mudou tudo. Eu disse, Senhor, não faz isso comigo não. Se eu fosse a pessoa que já pregasse, mas a pessoa é nova, não faz comigo não, pai. Na hora ele começou a trazer assim, ó, vai falar sobre isso. Aí cheguei lá, ó, fui falando. Eu falei, meu Deus, tá bom, já preguei, viu? Depois aí me chamaram, e aí fui pregando. Eu disse, meu Deus, por favor, não, pregar não. Só louvar, tá bom. Enfim, mas hoje em dia eu não digo mais não a Deus. Hoje em dia eu não deixo mais o medo me paralisar, sabe? Então, eu venci isso, né? Eu venci, né? Deus me curou da gagueira, ainda gaguejo um pouquinho, você vê que ainda pega um pouquinho, mas eu falo, eu não tô nem aí. Se gaguejar, eu dou risada da minha gagueira. Eita, né? Pegou aqui a língua e tal, mas eu não ligo mais não. Eu não deixo mais isso me parar. Porque eu era muito tímida mesmo, e eu parava aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, algo importante, né? Não ter ansiedade, né? Só para a gente resumir aqui, não ter ansiedade para chegar o tempo de Deus. Existem pessoas que Deus usa rápido, como foi essa menina da dança, né? Porque Deus tinha um propósito lá, né? Então ele usa então tem um tempo, né? Deus falou comigo que eu ia para a África, eu tinha 8 anos de idade, 10 anos, né? E ainda não fui à África, mas eu vou à África em nome de Jesus. Amém. Então, enfim, espere o tempo de Deus, se coloque, né? Mesmo que não deixe de estudar, não deixe de sonhar os seus projetos, mas que seus projetos sejam alinhados com os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, né? Aprenda a discernir o tempo, aquilo que Deus tem falado para você, como a irmã Clara falou, né? Vá para o seu secreto, vá para o seu quarto, vá buscar, né? O que é que Deus quer, o que é que Ele quer que você veja, né? O que é que Ele quer que você enxergue para esse tempo, porque Deus Ele quer realizar algo na sua vida nesse tempo. Amém? Então entender que começar a fazer missões aqui. Né? Na sua rua, na sua escola, no carro, no ônibus, no banco, aonde você for, né? Comece a compartilhar de Cristo, comece a falar daquilo que você vê do cotidiano, ali você já pode introduzir um diálogo com aquela pessoa, que foi o que Jesus fez. Jesus viu que aquela mulher ia buscar água,
e ele pediu água para ela, né? Mas dali ele já anunciou para ela algo que podia mudar e que transformou a vida daquela mulher e aqueles povos também, né? Que muitos foram alcançados através da vida dessa mulher. Amém? Amém. Patrícia, você falou aí da história do medo. Tem um jovem, ele não está aqui hoje não na live. Eu queria que ele tivesse aí. A gente uma vez escalou ele para pregar, e ele, Jorge, isso e aquilo, não sei o que, não é a minha, não sei o que. Eu falei, meu irmão, vá tranquilo. E a gente costuma, com antecedência, estar convidando as pessoas, né? E chamando um, chamando outro, e ele fez, meu irmão, não chame ninguém não, que vai estar lá, quem Deus quiser que tenha. Pare com isso de convidar as pessoas. Aí eu fui, Flavinho, deixe quieto, não sei o que. Ele, não chame não. Minha irmã, foi isso que você falou aí. Ele estava em pé na entrada assim da igreja, na frente da igreja. Minha irmã, foi um dia assim que veio gente de outra igreja, a gente é IBCA Portão, veio gente da IBCA de Lauro de Freitas, veio um que tinha mais de um ano que não entrava na igreja. Apareceu tanta gente que ele olhava, ele ia ficando nervoso, ele olhava para mim, eu falei, mas você mandou quem chamar? Você disse que ia estar lá, antes fosse eu chamando, você pode dizer que ia estar lá quem Deus queria que tivesse, a igreja encheu, meu irmão. Da próxima vez você deixa eu chamar, entendeu? Mas encheu, e cada pessoa que vinha entrando, ele olhava para mim, eu fazia, gente, o que é que está acontecendo? Veio um grupo de umas 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas de outra igreja. Meu Deus. Entendeu? Coisa assim que normalmente acontece quando a gente tem um seminário, um congresso. Podia outro dia, tinha que ser nesse dia, Flavinho. Mas ele disse o quê? Que ia estar lá quem Deus queria, né? Eu falei, da próxima vez você deixa na minha mão, não deixa na mão de Deus não, viu, meu? Mas uma vez eu ouvi uma coisa interessante, que é o seguinte, que Deus, ele honra a nossa ousadia, a nossa coragem, né? E eu tava vendo uma pessoa que Theo Hayashi, não sei se você conhece, uma vez ele dizendo que as pessoas perguntam muito para ele, mas você não teme quando você vai orar por uma pessoa, se não vai acontecer a cura, quando você vai orar para que Deus fale alguma coisa, lhe dê uma palavra de conhecimento. Ele disse, gente, por muitas vezes a gente tem medo, mas eu chego para Deus e disse assim, Deus, honra a minha coragem, porque eu estou colocando nas tuas mãos. Então eu acho que é muito isso, a gente tem que pedir para Deus ele honrar a nossa coragem, né? E contando só um testemunho, para a gente já ir finalizando, que a gente já está com mais ou menos 1h30, para a glória de Deus. Fosse com a Erval, a gente estava começando a palavra agora. Até então era só introdução. Erval só introdução. Mas eu lembro que eu fui no shopping, né? Já nesse período de pandemia, a gente precisava resolver um negócio do nosso celular, que a gente tinha mudado de operadora e não tinha ainda feito a portabilidade. E aí eu cheguei lá, Jorge foi resolvendo com a pessoa e eu fiquei olhando os celulares, né, com meu filho menor que estava comigo, e ele passeando e Jorge me chama. Na hora que Jorge me chamou para falar alguma coisa comigo, a pessoa que estava atendendo a ele falou assim, rapaz, hoje eu tô com uma dor de cabeça muito forte. E na mesma hora o Espírito Santo me veio aquele pensamento, você quer que eu ore por você? E eu disse, não, Espírito Santo, aqui não, Espírito Santo, por favor, aqui não. E aí, tinha pouca gente na loja, só que parece que quando o Senhor começou a falar isso comigo, para eu pedir para orar por aquela pessoa, a loja começou a encher. Eu digo, pai, a loja está enchendo, como é que eu vou orar por essa pessoa aqui? E eu falando, né, da dificuldade ali com Deus, e aí o Espírito Santo falou assim, você vai deixar ela desse jeito? E eu disse, meu pai, eu não acredito que está acontecendo isso comigo. No meio da loja. E aí, quando parou o atendimento, eu olhei o nome dela no crachá, ou foi uma hora que ela estava ligando para... Não, aqui é fulana de tal. E aí eu cheguei para ela e falei, quando acabou o atendimento, eu disse, olha, quando você falou que estava com dor de cabeça, o Senhor pediu para eu perguntar se você queria que eu orasse por você. E aí eu ali quietinha, não pode pegar em ninguém, a gente às vezes acha que é por nós, né, que a gente precisa pegar, e eu tenho dito muito que está chegando um tempo que a gente vai entender que não é a nossa mão, que não é o nosso toque, mas é o toque do Espírito Santo que vai fazer. Então eu cheguei ali pertinho dela, e orei, fechei ali meu olho, orei com ela, e quando eu abri os meus olhos, que eu olhei para ela, ela estava com o olho cheio de lágrimas, enxugando as lágrimas. E depois ela agradeceu a Jorge, disse que era um dia que ela estava precisando muito. Então, assim, a gente tem que realmente deixar fluir, gente. A gente é apenas um canal, a gente não tem que
quando eu paro para olhar que, sei lá, que poderia ser eu a pessoa que ainda não foi alcançada, mas que Deus já teve a graça de me alcançar, Ele já teve a misericórdia de que eu já estivesse aqui enxergando com os olhos dele, e eu fico muito agradecida todos os dias. Eu acho que se torna mais fácil a gente querer também que o outro esteja nesse mesmo lugar, né? Então, comece a se enxergar como aquela pessoa que Deus perdoou, né? Quem é muito perdoado, muito ama. Então, comece a se enxergar como aquela pessoa que Deus perdoou, que Deus tem amado, que Deus tem tido misericórdia, e queira ter esse mesmo sentimento para com o outro, né? Que na realidade foi o que eu disse ali. Eu disse, não, realmente eu não posso sair daqui. É engraçado que uma vez eu dei uma desculpa para Deus, que eu falei assim, pai, mas eu não sei, o nervosismo não deixa eu falar alguma coisa, então se o senhor não me disser aqui na minha cabeça o que eu tenho que falar, não vai sair. E engraçado que nesse dia o Espírito Santo me disse como é que eu tinha que falar com ela, como é que eu tinha que sair, e ele falou, olha, da última vez você me disse que eu não falei com você, que por isso que você não foi, e hoje qual vai ser a sua desculpa? Eu digo, hoje não tem jeito, eu não tenho desculpa para dar. Hoje ele me disse tudo que eu tenho que fazer, então... Não adianta dar desculpa para Deus, viu, gente? Não adianta não, porque ele não vai desistir, ele é insistente, ele não desiste, então, ou você faz a vontade dele, viu? Então, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Deus, envia-me. Amém. Amém? Que bênção, que testemunhos maravilhosos também vocês trouxeram, viu? Esse da menina da dança aí foi impactante aí. Verdade. Fiquei impactada assim, de ver a forma que Deus trabalha em nossas vidas para nos chamar para... Eu fico assim olhando, eu gosto muito de ficar vendo assim, o testemunho de cada um, de como Deus chamou cada um, né? De como Deus... A gente vai para a Bíblia quando Deus, né? Deus chama Pedro, né? Um estava pescando, um estava no seu cotidiano, né? E Deus fala, né? Segue-me, né? E eis que te farei pescadores de homem. Então, assim também foi na minha vida. Eu bebia muito, né? Com 15 anos, eu era uma alcoólatra, né? Então, assim, eu estava no meu adolescente lá e Deus falou assim, Patrícia, não é esse caminho que eu escolhi para você, não é aqui que eu te quero. Eu falei, Deus, você fala. Deus, você fala e você vem me buscar, Deus. Aí o pessoal começou a rir da minha cara, você é maluca? Eu disse, pode me chamar de maluca, mas Deus, ele fala, ele vem me buscar, ele não me quer aqui. Tá? Enfim, aí eu comecei para a igreja, né, levou um tempo para aceitar Jesus, mas eu tô, acho que 27 anos, né, vou fazer esse ano, 93 eu me converti, 27 anos que eu sirvo ao Senhor, 26 para 27 anos, então, e é isso aí, Deus, eu fico impactada como Ele faz, como Ele chama para a obra dele, quando Ele chama para, né, para aquilo que Ele tem para realizar na vida de cada um de nós, então que você que está aqui nessa live, que você possa estar atento, né, como a irmã Clara falou, vá buscar aquilo que Deus quer para a sua vida, se você é médico, gari, padeiro, sabe? Eu costumo falar que as profissões é ótimo para evangelizar. Se eu trabalhasse em uma padaria, eu ia pregar com uma facilidade, porque eu ia usar a metáfora do pão para falar de Jesus. Todo aquele que comer desse pão vai ter necessidade de comer pão. Mas aquele que comer do pão da vida. Então, seja lá onde você estiver, você pode realmente falar do amor de Deus, né? Usar essa caixinha aqui, ó, isso aqui é muito bom para evangelizar, né? Usar a pulseira do amor de Deus, usar, sabe, do cotidiano, daquilo que está ao seu redor, né? Hoje a gente está falando na pandemia, né? As pessoas estão tão em desespero, né? A depressão tem assolado, o medo emocional. Então, a gente tem ali como Isaías 61 fala, né? Que o Senhor nos chamou para levar, né? Vestes de louvor. Peraí, deixa eu pescar aqui, porque é lindo demais. Porque a cabeça também não grava tudo não, né, gente? Mas ele fala aqui, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, eu tenho que falar, é porque eu gaguejo, porque eu falo rápido, eu tenho que falar pausadamente, porque eu não gaguejo. Então, a Fono falou, você não é gaga não. Eu disse, não, eu achei que eu era gaga a vida toda. Mas vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. E a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, né? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, né? Olhos de gozo em vez de tristeza. Então você que é crente, você tem olhos de gozo, de alegria, então você pode chegar para uma pessoa em depressão e levar vida. Você veste de louvor ao invés de espírito angustiado, né? A fim de que se chamem árvore de justiça. Então, para edificar e restaurar os lugares antigamente assolados. Então, Deus colocou em você o Espírito Santo dele para que você possa fazer isso, né? Para que você possa levar uma palavra de vida.
né? Então você precisa primeiro Aleluia. conhecer Deus, ser transformado por esse Deus, né? Lembro que eu já tinha um tempinho de crente, né? De caminhada com o Senhor. E aí, mas eu senti ainda a questão da inferioridade, questão de ser tímida e tal. Aí um dia eu falei para Deus, eu fiz um jejum, uma semana de jejum, 7 dias de jejum, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou para a rua, para carnaval, eu falo em línguas, eu vou evangelizar, eu vou para carnaval, fala para o povo que o Senhor faz, acontece, mas eu ainda não vivi isso na minha vida, então eu estou mentindo. Eu quero que eu falo para as pessoas que o evangelho é transformação, então eu quero que esse evangelho transforme a minha vida, eu quero mudar. Uau, Eu sou assim, isso mesmo. assada, cozida, frita, eu sou tímida, eu tenho medo, não sei o que, sabe? E foi daí que Deus começou a me mudar, sabe? Realmente a me Aconteceu curar, isso comigo. sabe? Eu me achava feia, eu me acho linda, sabe? Eu Isso dizia que, mesmo. eu dizia assim que, isso é quando eu era criança, né? Eu odiava ser preta, ser negra. Eu queria ter nascido branca. Eu falava, minha mãe, por que não casou com um homem branco, do olho azul, minha mãe? Aí eu Oh, falei, meu Deus. com esse cabelo crespo, com esse... Aí eu falei, quando eu crescer, eu vou fazer uma plástica no meu nariz, eu vou diminuir meus lábios, hoje em dia tá até na moda, né? Eu vou botar meu cabelo liso e loiro e não sei o que e tal. E aí, Deus me curou, sabe? Deus me curou, né? E eu fui fazer Amém. até faculdade também, né? Fiz faculdade de teologia e aí tinha uma matéria, né? Meu professor, ele falava muito essa questão de Martin Luther King e tal, né? Sou apaixonada por Martin Luther King. Então, e aí eu comecei a me aceitar, sabe? A me amar e hoje em dia jamais quero mudar meu nariz, né? O cabelo eu prancho, né? Eu gosto dele pranchado, mas não dou nenhuma intervenção química, não dou mais há mais de 27 anos que eu não dou nenhum produto químico, né? Só a prancha mesmo, mas quando lavo eu deixo ele enrolado também. Mas eu amo meu cabelo enrolado, amo usar turbante, amo a África, amo ser preta, ser negra, né? Então, assim, Deus curou Amém. isso, né? Hoje eu olho no Amém. Ele espelho e me faz. acho linda, entendeu? Então, assim, Deus curou e tem a cada dia curado, né? Muitas coisas só antes de se colocar diante dele, né? É lindo e eu costumo dizer que sempre os meus encontros maiores com Deus é quando eu coloco as minhas fragilidades diante dele. Sim. É quando ele vai moldar a sua identidade, ele vai dizer quem que você é. Então não esconda, porque primeiro ele já sabe, né? Às vezes a gente fica, e às vezes o Espírito Santo fala algo comigo, eu digo, mas o senhor sabe que eu sou assim, que eu sou assada, que eu sou assim, que eu sou assada. E aí ele vem ali e cura. E isso é lindo demais, é muito importante. Patrícia, quando você estava falando do seu chamado, né, para a África, eu estava me arrepiando toda aqui, né? É muito nítido isso que o Senhor tem na sua vida. Hoje à tarde eu estava dormindo e por algumas vezes o Senhor me acordou me mostrando algo que eu disse, Senhor, eu não estou entendendo o que é, né? E ele não me deixava dormir ali, eu estava bem cansada, porque hoje de manhã a gente precisou ir na rua e o carro quebrou, e ficou no sol, e eu cheguei em casa com dor de cabeça muito grande, almocei já bem tarde, deitei um pouquinho, mas por diversas vezes eu disse, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo, porque eu via algo, e ali naquele sono eu não conseguia distinguir, mas eu tenho certeza que é algo que o Senhor tem sobre a sua vida, né? E quando você falou a respeito da África, realmente eu me arrepiei toda, e eu tenho certeza que é uma confirmação daquilo, né? Então, é como o Senhor estava aqui colocando hoje para a gente, não esteja ansiosa. Eu tenho certeza que na hora que estiver pronto, né? Pode estar no forno ainda ali aprontando, mas na hora que estiver pronto, há de se cumprir na sua vida tudo aquilo que o Senhor falou. Amém. Eu costumo dizer para as pessoas e para todos os jovens que andam com a gente, para lembrar que não é porque estamos vivendo um tempo ruim que o Senhor modificou, ou que ele anulou, cancelou alguma promessa que ele tem para a gente. Porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir independente de qualquer coisa, de qualquer tempo, de qualquer coisa que venha acontecer, né? Amém. Então eu queria agradecer, né? Foi um prazer lhe conhecer. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos poder logo estar juntas. Amém. Vou marcar um dia para você poder vir aqui na nossa igreja quando a gente já estiver presencial. Amém. E vamos nos conhecer, vamos orar junto e vamos louvar junto. Amém. Amém. E eu tenho certeza que vamos ainda viver muitos dias maravilhosos com o Senhor. Amém. Tenho certeza que o Senhor o Senhor, através da sua vida, vai ter muito para ensinar a gente. Amém. No nosso evangelismo de jovens, já se sinta convidada. Em nome de Jesus, esse próximo ano aí nós vamos nos mover em evangelismo e vou chamar você para você estar com a gente. Amém. Amém. Amém.
Quero agradecer também, né? Foi um prazer estar aqui, né? Glorifico a Deus por estar aqui também nesse tempo com vocês. Amei conhecer vocês, não conhecia. Eu acho que só de vista, só, né? Mas não conhecia, mas foi um tempo muito bom, me sinto super à vontade aqui. E eu amo, né, estar compartilhando sobre Deus, estar falando sobre Deus, para mim é um prazer, né? Eu sempre falo para Ele que é o mínimo que eu posso dar, assim, um dia eu sempre sou grata a Deus porque Ele tem ido lá me evangelizar e me alcançar. Então eu falei para Ele que a minha vida era para Ele. Então eu amo servir ao Senhor, eu amo louvar, eu amo fazer a obra do Senhor. Desde que eu me converti com 3 meses, é só o que eu faço, né? Fazer a obra do Senhor. Né? Temos lutas, temos diversidade na vida, às vezes a gente ora menos, lê muito, que isso faz parte da caminhada, mas eu amo servir ao Senhor. Então foi um prazer estar aqui, né? Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.